Olá pessoal, boa noite. A gente vai começar mais uma live. Vamos só esperar o pessoal entrar aí. O Marco Túlio entrou. Adriana, boa noite. Vamos aceitar o Marco aí. Vou esperar o Marco entrar. O Marco entrou. Oi, Marco, boa noite. Opa, como é que você tá, meu? Eu tô bem, e Tô vendo você? tranquilo, tranquilo. Eu... Bacana. Essa posição é melhor para visualizar, né? Tá ótimo. O som tá saindo perfeito, tá nítido, tá excelente. Então, tá bom. Pessoal, a gente vai começar nossa live dessa semana com o Marco. Antes da gente começar, eu já gostaria de agradecer, Marco, por sua disponibilidade em compartilhar, né, o seu conhecimento aí sobre os ensinamentos do Evangelho e né, rogar para a espiritualidade amiga que possamos ter uma live muito abençoada, que possa trazer vários conhecimentos, agregar vários conhecimentos à nossa vida e que sempre possamos seguir os caminhos e os ensinamentos de Jesus. O tema da nossa live, pessoal, é sobre paternidade e responsabilidade. E aí, Marco, pode começar, tá? E vamos aí com a nossa live semanal. Tá. Então, boa noite mais uma vez, né? Ao pessoal que está presente, Adriana, Cecília, que a gente possa ter um encontro edificante e principalmente que faça com que nós estejamos melhor do que entramos. Então, como o tema é propício, né, por causa da semana do Dia dos Pais, né? Tá chegando. O tema é paternidade e responsabilidade. Não sei se a casa escolheu esse tema por conta disso, mas vem mesmo a calhar. Então, o que, que a gente faz? A gente vai, à luz da doutrina espírita, trazer essa questão da paternidade e da responsabilidade. É claro que nós não vamos falar apenas da paternidade de pai, mas paternidade de pais. Mas cabe aqui para nós lembrar umas questões, né? Bom, o que a gente tem por hora é que nós temos um livro de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, que chama-se uh, Lampadário Espírita. Esse livro tem uma lição chamada Perante a Prole. Prole, todos sabemos, né? São os filhos. Então, Joana de Ângeles faz uma reflexão de como é o nosso comportamento perante o filho, ou como deve ser. Ela traz um texto que inicialmente fala que os filhos parecem fofinhos, maravilhosos, né? São fofinhos e que a gente quer deles um retorno, por assim dizer. Mas ela faz uma reflexão de que os filhos querem de nós muito mais do que o guti-guti-guti, do que a beleza, a boniteza. Eles querem de nós que nós os conduzamos. Então, nós vamos olhar à luz da doutrina espírita qual que é o nosso papel para levar adiante a criança. Porque no final do texto, ela vai dizer, olha, pode ser que esses filhos, no final da sua vida, da vida dos pais, né, ou do pai, eles podem se voltar contra os pais. Mas isso é do jogo, no sentido de que nós temos que fazer o melhor possível para que os filhos cresçam, sejam firmes nessa evolução. Então,
Eu vou ler uns trechinhos do livro, né, do texto, para que a gente possa nos contextualizar. Olha só. Primeiro, lembrar que o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. A terceira parte fala das leis morais. A quarta parte das consolações e esperanças futuras. A primeira fala da Gênese, a criação. E a segunda, que é aquela em que nós estamos, né, fala do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, tanto faz. Se falar mundo espírita, é o segundo livro, a segunda parte. A mundo dos espíritos também, né? Aí nós vamos lá no capítulo 4, fala da pluralidade das existências. Algumas questões que nós vamos trazer aqui, tá nessa parte da pluralidade das existências. Aí vem lá, parentesco, filiação, semelhanças físicas e morais. Hoje nós vamos dar uma trabalhada aqui na questão da semelhança física e moral que os pais podem legar para os filhos. Então, vamos lá na questão 207. Depois nós vamos chegar na Joana de Anjos de novo. Eu vou ler aqui para nós lembrarmos, né? Tá aqui, ó, questão 207 do Livro dos Espíritos. Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. É uma afirmação de Allan Kardec. Quase sempre. A gente olha para um, é cara de um focinho do outro, né? Aí ele pergunta, transmite também semelhança moral? Porque esse título aqui é semelhanças físicas e morais. Transmite também semelhança moral? Né? Mas aqui ele está perguntando se é sempre. A resposta, não transmite sempre semelhança moral. Porque se trata de almas ou espíritos diferentes. Então, os filhos são almas ou espíritos, né, diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que consanguinidade. Então, o que nós temos? Nós vamos olhar para uma criança, aí nós vamos trazer aqui a lembrança de Joana de Ângelo no livro Lampadário Espírita, né? Perante a prole, nós vamos observar que os filhos, nós temos uma expectativa em torno deles. Pode ser que depois a gente fique frustrado. Mas como eu disse antes, é do jogo. Olha só que Joana de Ângelo fala perante a prole. Tem 2 livros que ela trata disso. Um, Lampadário Espírita, e o outro, não sei se é SOS Família. Ela traz esse texto também. Tá assim. Parágrafo 1º. Fitando o anjo corporificado, aqui nós vamos observar que o papai e a mamãe, né, estão ali olhando os filhotinhos no berço. Fitando o anjo corporificado nas carnes do filhinho que dorme, detens-te junto ao berço de alegrias e exultas, dominado por compreensível júbilo. É normal que a gente fica feliz, né? Meditando quanto ao futuro risonho abençoado que almejas para ele. Então, o que nós temos aqui? A gente fica olhando ali na beira do berço e fica imaginando o que vai ser dessa criatura, né, que nasceu e que a gente tem a responsabilidade de educar. A gente foi todo feliz ali, né? Aí ela fala assim, não te ocorre a ideia de que o rebento das tuas células é também filho de Deus em vilegiatura evolutiva, seguindo hoje ao teu lado, sob a direção da sua experiência. Então, a gente fica ali admirado, olhando aquela coisinha ali, ou aquelas coisinhas, né? E, de repente, a gente fica assim, poxa, o que vai ser dessa criatura aqui? Ou dessas criaturas? A gente tem que entender o seguinte, ali também são filhos de Deus, que estão caminhando hoje sob a nossa batuta, a nossa experiência, né? E que nós vamos, um dia, ter que soltar para o mundo. Mas no iniciozinho, nós é que temos que cuidar. Aí prossegue Joana. Naquele corpo que o tempo desdobrará, e na fragilidade dos músculos que se enrijecerão dia a dia,
momentaneamente, olha só, momentaneamente, repousa um espírito que se prepara para as ingentes, ou seja, as longas e santificantes tarefa do porvir. Então a gente continua observando os filhinhos e fala assim, nossa, vem coisa por aí, né? Possivelmente não pensarás que essa concessão divina, nas falas de Joana, ela vai dando para nós as ideias. Filho é uma concessão divina. É uma concessão divina. Eu não vou falar assim que não é para qualquer um, porque Deus sabe muito bem o que faz, né? Mas é porque a gente às vezes fica achando que é fácil fazer, fácil criar, né? Fácil educar. É uma concessão divina. Deus concede, nós vamos ver daqui a pouco. É uma autorização de Deus. Divina. Poderá um dia, olha só, não pensarás que essa concessão divina poderá um dia armar-se de revolta e agredir-te a velhice cansada, investindo ao impacto de inomináveis ingratidões e rebeldias contra as tuas fracas forças de então. Ela está orientando o seguinte, pode ser que chegue um dia que nós tenhamos aí uma agressão, uma revolta, uma rebeldia, uma ingratidão, né? Aí ela reflete, parece-te impossível, pois que ele é tão pequenino, formoso, meigo, né? E é assim que o filhinho é no início, né? Ah, não, o meu não mudou em nada, não tem problema, graças a Deus. Mas pode acontecer, e é essa reflexão que ela faz. Perante a prole, nós temos que ter a seguinte reflexão. Pode ser que amanhã as coisas mudem. Então nós temos que fazer o melhor agora. Nós vamos trazer aqui daqui a pouco algumas reflexões do livro Consolador, né? A partir de questão 108, 107, em que Emmanuel faz uma reflexão de que existe uma idade para a gente fazer o melhor possível com os nossos filhos. Isso é tarefa dos pais, né? Até os 7 anos de idade, mais ou menos. Mas vamos lá na questão 207A agora, do Livro dos Espíritos. De onde vêm as semelhanças morais que existem, às vezes, entre os pais e os filhos? Porque na questão anterior, eles falaram o seguinte, olha, não é herança. Não é herança. Eu falei, então como é que a gente vê pai e filho muito parecido? Né? Aí os espíritos são espíritos simpáticos, atraídos pelas afinidades de suas inclinações. Então, se a gente pegar lá a questão 386, eu não vou ler aqui não por causa do tempo, mas 386 e 387 do Livro dos Espíritos, que fala das simpatias e antipatias terrenas, nós vamos ver na 386 que Kardec faz uma pergunta e os espíritos falam que a gente não se reconhece quando a gente reencarna, mesmo que nós tenhamos algo do passado, algo do pretérito. Nós não nos reconhecemos, mas a gente se procura, se for algo de... Como é que a gente pode dizer? Se for algo de outra encarnação, de outra vida, né? Não é tudo também não, porque aí vem a 387, Allan Kardec fala assim, mas tudo é só de outra existência? Não. Os espíritos podem se atrair por conta da simpatia, né? Nós temos a mesma... os mesmos gostos, as mesmas vontades, então a gente se atrai como se a gente fosse de uma mesma tribo, né? E é isso aqui que na 207A fala, pelas afinidades das suas inclinações. Então a gente lida com determinadas pessoas, não precisa ser filho, não precisa ser parente, lida porque a gente tem uma afinidade. Não é por causa de outra encarnação, porque nós espíritas achamos que tudo é de outra encarnação, né? Não é assim também não, né? Essas duas questões, 386 e 387, né? Elas trazem isso para nós, né? Aí Joana de Anjos vai e fala o seguinte no parágrafo 5º desse livro do Perante a Prole. Ela fala assim, ó, os amigos, aí falando em relação ao filhotinho ali, né? Os amigos... O que acontece? Oi?
Tudo a gente joga a culpa na reencarnação. É a vida passada, é isso. Exatamente. Exatamente. Não é, né? Muita coisa é claro, né? Mas a gente não precisa ficar preocupado também com isso, porque nós temos que nos dar melhor, de maneira melhor possível, né? Mas é uma reflexão a ser feita, né? Tudo não. Graças a Deus, ou infelizmente, não sei, né? Vai depender do que a gente pensa aí, né? Mas olha só, a Joana fala assim: os amigos afirmam que o teu filhinho se parece contigo, tendo a meiguice da mamãe e o nobre caráter do papai, apesar de tão diminuto. É pequenininho, mas a gente já nota que é igualzinho o pai, a mãe, etc. E ela diz, e tem razão por enquanto. Por enquanto, é parecido sim. Né? Tem crianças que depois mudam a fisionomia, mas a gente percebe que é a cara de um focinho de outro, como eu lembrei lá atrás. Aí vem o quê? Na questão do 208 livros dos Espíritos, na sequência, né, Kardec pergunta assim: o espírito dos pais não exerce uma influência sobre o espírito do filho após o nascimento? Olha isso, aqui é importantíssimo para quando a gente entrar na questão do Consolador. Mas o espírito dos pais não exerce uma influência muito grande sobre o do filho após o nascimento? A resposta: exerce, e muito. Pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Então, o progresso ele acontece por conta da lei de sociedade. Também nessa terceira parte nós vamos encontrar a lei do progresso, nós vamos encontrar a lei do trabalho e vamos encontrar a lei de sociedade. Então, nessa comunhão de ideias, de jeito de ser ou de existências, nós vamos progredir, porque um completa o outro. Um completa o outro. Aí, os espíritos falam, olha, pois bem, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver o de seus filhos pela educação. Isso é para eles, os pais, né, uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Vou repetir. Os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver o de seus filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então, como lá na questão 207 falou aqui, é uma concessão, né? Os filhos, então Deus dá filhos para quem tem condições de criar. E mais, dá os filhos que os sujeitos têm condições de criar. Porque senão Deus é malvado. Se for simplesmente dar uma praga para ele e você não dá conta, aí Deus está sendo malvado com os pais. Agora, quando ele concede umas pragas para os pais, é porque os pais dão conta. Nunca é sem dar conta. O que nós não podemos é desistir, né? O Tiago, aliás, Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele diz assim, não sobreveio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que te propicia tentação que você dá conta. E além disso, ainda dá um escape. Ou seja, Deus, além de falar assim, não, você só pode ir até aqui porque daqui para frente você não dá conta, ele ainda dá uma moleza, dá uma ajuda para que a gente possa vencer as provações, as tentações, as expiações, né, na nossa vida. Então, tudo que acontece na nossa vida, saibamos nós podemos vencer. E podemos cair também, né? Senão, aí não é tentação. Falar com um físico que 2 mais 2 é quanto, ele vai falar, vai responder. Então, nunca nós temos uma prova, tentação, uma expiação que nós não possamos vencer, mas também que não possamos cair. Nós temos que nos manter em condições, né? Então, os filhos é para o pai uma tarefa, uma educação, né? Então, se falharem, serão culpados. Aí, Joana de Ângela fala o seguinte, olha, dás-lhe, falando com os pais, dás-lhe o legado do corpo
Isso nós sabemos, o corpo procede do corpo, né? Empresta-lhes alguns sinais fisionômicos e poderás plasmar neles alguns dos teus caracteres morais. Então tem filho que tem um jeitão do pai mesmo, da mãe, né? Mas isso aí ela está dizendo que tem coisas que não é simplesmente de corpo físico, é de plasma. É uma espécie de uma energia. Isso os pais também concedem, né? Mas não é uma coisa definitiva, né? Porque as coisas mudam. Ele, porém, o filho, te solicita desde já mais do que deslumbramento e carinho. Necessita de ti muito mais do que pensas. Então, nós damos essas coisas para o filho e achamos que eles são nossos devedores. Sinais fisionômicos, plasmamos alguns caracteres, só que ele quer mais do que isso. Ele precisa mais do que isso, porque ele está sobre a nossa batuta, né? Ele quer carinho, mais do que carinho e deslumbramento, ele necessita de ti, muito mais do que pensa. Aí nós vamos ver aí como é que poderíamos caracterizar aí os deveres dos pais. Aí nós vamos lá para a questão 209. Questão 209, Kardec pergunta assim, ó: por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia bons espíritos como filhos? Aí vem. Um mau espírito, os espíritos estão partindo da ideia de que o que Kardec quer saber é o seguinte: olha, poxa, eu conheço gente bacana, pais legais, e os filhos são uma praga, né? Às vezes até criminosos. Aí a resposta: um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por uma senda, ou seja, por um caminho melhor. E muitas vezes Deus o atende, né? Sempre, vai depender das necessidades. Então, o pai, ele às vezes é escalado para receber aqueles filhos, para que aqueles filhos possam caminhar por um deslocamento, uma senda. E Deus concede. E muitas vezes quem pede isso é o Espírito. Me ajuda, eu preciso de um Espírito que me eduque, né? Me eduque, me faça algo para eu melhorar. Eu sou uma praga, por exemplo, o Espírito pensa, né? Aí vem Joana e fala, olha, no lampadário: os pais não são construtores da vida, porém os médiuns dela, plasmando-a sob a divina diretriz do Senhor. Tornam-se instrumentos da oportunidade para os que, olha só, os pais são instrumentos da oportunidade, nada é à toa, para os que, primeiro, sucumbiram nas lutas ou se perderam nos tentames da evolução. Então, quem reencarna é porque sucumbiram nas lutas de outras existências, ou então se perderam nos tentames, nas tentativas da evolução. Algumas vezes se transformando em veículos para os embaixadores da verdade descerem ao mundo em agonia demorada. Então, não é só praga que a gente tem de filho, não. A gente pode ter filho também que serve aí de embaixadores da verdade, né? Então, Deus é que sabe a que nós servimos. O fato é que nós somos instrumentos dessa oportunidade. Não é simplesmente estamos de presente. Não é isso. Não é isso. Nós somos os instrumentos. Essa é a palavra dela. Aí ela fala assim, ó: pensa, portanto, e cogita com maturidade, educando o filho ou os filhos, né, que Deus te concede por algum tempo, nas diretrizes enobrecedoras da fé cristã, ministrando-lhe as lições vivas do exemplo dignificante. Então, aqui Joana está trazendo para nós o seguinte: pensa nisso, né? Faz uma reflexão sobre isso, mas cogita com maturidade.
Você vai educar um filho que Deus te concede por algum tempo. Não é para sempre. Você não vai ser filho pro restante da eternidade, não. Por algum tempo. Onde você vai educar? Nas diretrizes enobecedoras da fé cristã. Então ela puxou aqui para o lado do cristianismo, ministrando-lhe as lições vivas do exemplo dignificante. Então os pais têm que dar exemplos. Tem que dar exemplo. Né? Alguma questão, chefe? Não? Não, maravilhoso, pode ir. E assim, Pode seguir. a gente vai fazendo várias ligações aqui, tá bacana demais. Então, tá bom. Se precisar interferir, é só falar, tá? Porque agora nós vamos passar para o Consolador. Consolador é um livro de perguntas e respostas também. Muita gente conhece, né? Nós somos aqui espíritas, né? É um livro psicografado por Chico Xavier, em que Emmanuel responde perguntas que são feitas por pessoas em uma casa espírita. Salvo engano, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então, pessoas que se dispuseram a fazer perguntas foram fazendo questionamentos a respeito de determinados assuntos, e um assunto que nós vamos trazer hoje aqui, a partir da questão 108, é a questão relativamente aos filhos. Então, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Lá houve perguntas para Emmanuel e Emmanuel respondeu, né, através da psicografia de Chico Xavier. Olha só. Na questão 108, é perguntado para Emmanuel: onde a base mais elevada para os métodos da educação? Resposta: as noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no Sagrado Instituto da Vida. Então, nós vamos conseguir trazer os nossos filhos para uma situação positiva, por assim dizer, educando eles através das noções religiosas. Nós temos que trazê-los para a religião. Ah, mas como é que eu faço? Minha esposa é evangélica, eu sou espírita, como é que eu faço? Define para onde a criança vai. Não pode falar assim, olha, vou deixar lá, quando ele tiver os seus 20 anos, ele decide. Não. Conversa entre os dois e define, olha, vamos deixar na sua religião, vou deixar na minha religião. No futuro, se ele quiser mudar, ele muda. Se ele quiser por curiosidade, não tem problema. Não pode deixar sem esse remedinho que se chama noções religiosas. Aí vem, no Consolador ainda, né, perguntado assim: o período infantil, na questão 109, é o mais importante para a tarefa educativa? É uma resposta que normalmente nós sabemos, né? Mas olha só que legal. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Então, se a gente observar até mesmo as obras de André Luiz, nós vamos dizer que a reencarnação definitiva, ela termina lá por volta dos 7, 8 anos de idade. Enquanto a criança ainda está nessa fase, ela ainda está reencarnando, por assim dizer. Aí o que acontece? Essa criança vai aprendendo, né, até os 7 anos de idade, 8 anos de idade, que a gente chama de infância. Ela é uma folha em branco. Como ela é uma folha em branco, ela vai ser submetida àquilo que os pais, né, ou o pai ou a mãe, às vezes mãe solteira, pai solteiro, né, possa passar para aquela criança. Então, ainda não existe uma integração perfeita. Quando chega ali por volta do 8, 9, 10 anos, aí começa a haver essa integração e o espírito passa a ser senhor de si mesmo. Ele passa a ser senhor de si. E aí o que acontece? Ele começa a ter uma espécie de confusão interior. Ele
aprendeu coisas com os pais, até os 7 anos de idade, 8 anos de idade, é possível passar essa lição, né? Depois também, mas é mais difícil, porque ali é uma folha em branco. Quando ele passa a ter uma noção de si mesmo, ele entra em conflito, porque nós somos espíritos milenares, nós temos outras encarnações registradas, outras existências, e a gente passa a querer prevalecer o homem velho, que está dentro de nós, em contraponto àquele que os pais estão ensinando nesta existência. Então, os pais recebem os filhos para ensiná-los nessa existência, de acordo com o que é possível para eles ensinarem. E, se ensinarem, quando chega ali 8, 9, 10 anos de idade, começa a haver um conflito, que a gente vai chamar de adolescência, né? Os filhos começam a perceber, peraí, eu não quero isso não, peraí, o que meus pais ensinaram eu não quero, eu quero do jeito que era antes. É o que a gente chama aí de conflito interior, né? Ou um bom combate. Aí, feita essa mudança, feita essa briga de foice no escuro, aí entra na adolescência. Alguns chamam de puberdade, etc e tal, mas o fato é que essa fase é muito dura para o espírito, porque ele quer, o homem velho quer prevalecer acima daquele que os pais estão ensinando. Né? A boa notícia, né? A boa notícia é que quando chega na fase adulta, os espíritos entendem que quem estava certo são os pais. Se os pais ensinarem, né? Por isso que a gente fala muito, nossa, se não fosse meus pais, nossa, se ele não tivesse levado um cascudo na orelha, né? Eu ouvido meus pais mais. Eu teria ouvido meus pais. Por que exatamente. Que eu não sei? O espírito reconhece. Essa é a boa notícia. Por isso que a gente vai ter uma situação de reconhecimento. Por isso que normalmente, né, os filhos são gratos aos pais, mesmo que na infância, em algum período mais cedo lá, as coisas não foram muito bem, não. Mas isso é coisa do espírito, tem que educar, né? Aí vem, ele fala assim, o Emmanuel, suas recordações do plano espiritual, falando do espírito até 7 anos de idade, são por isso mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter, ou seja, é mais fácil renovar o caráter dele nessa fase e estabelecer um novo caminho. Um novo caminho porque, como é um espírito milenar, precisa do enquadramento. Na consolidação dos princípios de responsabilidade e se encontrar nos pais legítimos, né? E se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar, tudo isso vai dar certo, né? Então, nessa fase o espírito está mais suscetível de alinhamento, de educação. Então os pais têm que fazer a sua parte. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas, né? No caso aqui do papel de mãe. Aí, passada a época infantil, continua Emmanuel, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. Ou seja, se passou essa fase infantil, que é possível de os pais, né, colocar valores nos filhos, e os filhos que nós recebemos é porque nós podemos dar esses valores para eles, né? Aí a criança é credora de toda vigilância, de carinho, né? Das energias dos pais. Aí os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis. Se passou essa fase, chega 8, 9 anos, fica difícil. Mais difícil. Não quer dizer que é impossível, não. Mas fica mais difícil de educar, porque a folha em branco ela já está trazendo de volta aquilo que já é seu.
que está guardado no perispírito, tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. Então, o espírito completou a encarnação, 8, 9, 10 anos, aí fica mais difícil de educar. Aí depois quem vai lastimar são os pais, né? E a criança também, porque a criança quer que os pais o eduquem, porque foi combinado, né? E, atingida a maioridade, olha aqui que eu falei, ó, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Então, se deixar passar essa fase, né, aí só as provas rudes do mundo poderá fazer com que ele aprenda. O espírito vai sofrer muito mais, né? Se a gente não o educar nessa infância, quando ele estiver na fase adulta, aquela bagagem que ele tem e que vai aflorar, porque Deus suspende, não, peraí, deixa ele no canto, porque os pais vão educar. Aí, se isso aflorar, aí só o mundo mesmo para corrigir aquele ser. Aí pode ter maiores dificuldades, né? Aí vem a questão 110 do Consolador. É perguntado no Centro Espírita Luiz Gonzaga o seguinte: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Qual a melhor escola? Resposta: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Então, nós precisamos nos encontrar, né? Ter como criar essa estrutura de família para que possa haver a educação. Então, instrução nós conseguimos em qualquer lugar, mas educação mesmo é no lar. É através da educação trazida pelo pai, trazida pela mãe, não necessariamente juntos, né? Porque isso acontece, mas ambos têm que se ajustar. Ambos têm que ter uma ideia de como criar os filhos, né? E isso pode facilitar as coisas para os 3 ou para os 4, depende de quantos são, né? Aí o Emmanuel fala o seguinte: é por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão. Tá, tudo bem, beleza, põe na faculdade, mas somente o lar poderá edificar o homem. Só o lar. É ali que se faz com que as pessoas tenham uma condição de prosseguir depois sozinho, né? Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens, em lares cristãos, para a nova era da humanidade. Então, é um renovar. E esse renovar depende dos pais que educam, dos filhos que estão susceptíveis de receber a educação, a informação, mas tudo tem que ser feito na hora certa, né, para que nós possamos ter bons resultados. Porque se deixar para depois, se deixar para outra época, aí já pode ter sido tarde demais, né? Aí, E para na questão isso, a gente vai sofrer muito. Porque, segundo o Livro dos Espíritos, quando a gente toma bomba numa missão como essa, a missão seguinte, ela vem mais dificultosa. É como o aluno que toma bomba na escola, né? O aluno que toma bomba na escola, ele não pode ficar numa sala boa, numa sala melhor, ou tão boa quanto, porque senão é injusto. Uns se esforçam e passam, outros, né, ficam daquele jeito. Então, não é que Deus é mau, é que Deus é justo.
né? A justiça está aí. Então, nós temos que aproveitar enquanto estivermos no caminho, né? Aí Kardec, o Emmanuel, na questão 113 do Consolador, perguntado o seguinte: os pais espiritistas ou espíritas, né, devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam a plena liberdade dos filhos? É o que eu falei daqui a pouco, né? É o que eu falei. Os pais podem deixar para lá? Não, depois eles decidem. Não. Se tem dúvida, já que são duas religiões, por exemplo, definam para onde vai. Depois ele decide. Mas tem que dar o remédio amargo, né? Nem é tão amargo assim, mas as pessoas às vezes reclamam da educação religiosa. Então, os pais não podem falar que preza a liberdade. Tem pais que acham chique, né? Depois ele decide isso. Não é assim. Quem tem que cuidar disso são os próprios pais. Aí, Emmanuel responde assim: o período infantil, em sua primeira fase, que é até os 7 anos de idade, né, é o mais importante para todas as bases educativas. E os pais espiritistas ou espíritas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. Não podemos ignorar isso, não. É a mais importante. O pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade pode dar ensejo a graves perigos. Deixa menino solto para vocês verem. Menino não tem dono. Menino não tem dono, deixa solto. Aí ele fala assim: já se disse no mundo... Só interrompendo aí, né? Eu sou professor. Uhum. E aí, você falando isso, eu já faço uma ligação direta com o comportamento desse tipo de pais que deixam os alunos soltos, deixam os filhos soltos, né? Como, assim, que isso daí, não somente na espiritualidade, né? Isso reflete na vida do aluno, porque quando deixa o filho solto demais, né, não se dá um norte para ele, seja moralmente ou né, com a ajuda da espiritualidade, como que o filho fica perdido, fica sem referência nenhuma. Perdido, fica. Você quer ver quando a gente nota que isso é uma realidade que você está dizendo? Quando a criança apronta e os pais demonstram que ficaram chateados, normalmente, depois, mais tarde, ela se aproxima. Ela se aproxima, fingindo de conta que está vendo alguma coisa, fingindo que está interessada em alguma coisa. Na verdade, eu diria que está agradecendo pelos pais terem chamado a atenção, ter orientado, ter dado uns cascudos às vezes, né, sem apologia à violência. Então, às vezes, está agradecendo. Aí, como não sabe agradecer, ele fica assim: o que você está fazendo? Como é que é esse negócio? Oh, que bacana, tal. Fica assim, despistando, fica aproximando, né? E, nesse momento, a criança demonstra que está agradecendo, que está satisfeito por o contrato entre eles estar sendo cumprido, né? Então, e muitas vezes também ele vem para pedir desculpa mesmo, vem para como é que eu diria, para se desculpar, sem saber se desculpar, né? Então, os pais têm esse papel, eles reconhecem, né? Aí o Emmanuel fala o seguinte: já se disse no mundo que o menino livre, olha aí que se disse, o menino livre é a semente do celerado. Se o menino for livre, o que vai brotar dali, infelizmente, né, a própria reencarnação não constitui em si mesma restrição reconsiderável à independência absoluta da alma necessitada de expiação e corretivo. A própria reencarnação não traz esses limites. Por que nós, ao recebermos essas crianças, vamos dar essa liberdade toda? Se a reencarnação é um processo, né?
Aí ele diz, ó, além disso, os pais espiritistas devem compreender que qualquer indiferença nesse particular, pode conduzir a criança aos prejuízos religiosos de outrem, ao apego do convencionalismo, à ausência de amor à verdade. Então, se a gente falhar nisso, nós podemos estar, né, dando prejuízo aos nossos filhos. Deve nutrir-se o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Deve nutrir-se, ou seja, nós temos que encher o coração da criança com a crença, a bondade, a esperança e principalmente com a fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem, porque nós somos faltosos de ontem, né? A mesma porta larga para os excessos de toda sorte, que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Então, se a gente não for ajudar esses nossos rebentos, nós vamos ter um problema. Porque a bagagem existe, guardadinha lá. Se a gente não fizer uma renovação do que ali dentro é possível ter, nós vamos deixar com que eles fiquem do jeito que são. Isso a gente nota. Tem menino com 1 ano de idade, 2 anos de idade, já está chutando a canela do parente, da vizinha, está pondo fogo no colchão do primo, né? Cortando cabelo das meninas. Então isso acontece, porque ali dentro tem um espírito milenar. Nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Até que hora que nós temos? Nós temos até às 8. Mas fique à vontade aí, viu? Que tá bem interessante. Tá, não, eu vou procurar cumprir o tempo, mas é porque esse negócio que nós vamos ter que fechar mesmo. Desculpa, 8, 9. Igual o mês de julho. Tá certo. Então, prever como é que o passado é importante. Nós temos que ficar atentos no passado, né? Então, olha só. Os pais espiritistas devem compreender essa característica de suas obrigações. É uma característica da obrigação dos pais. E é uma obrigação sagrada. Entendendo que o lar não se fez para contemplação egoística. Aí ele está retomando até aquilo que a Joana trouxe. O lar não é um lugar para você contemplar egoisticamente as coisas, né? Da espécie. Não é para você ficar olhando o filhinho cute, né? Mas sim para o santuário, onde por vezes se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. Às vezes os pais têm uma existência inteira de provas, de expiações, de sacrifícios, né? Não é simplesmente ter um filho, até os 7 anos de idade cuidar dele, depois largar por conta, não. Às vezes um filho velho, né? Ainda assim tem tem que ter o apoio dos pais, não como missão, mas como fraternidade mesmo, né? Nós ajudamos uns aos outros, né? Aí nós vamos lá de volta no Livro dos Espíritos. Olha só, questão 210. Os pais poderão, pelos seus pensamentos e as suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em lugar de um espírito inferior. Então, estamos grávidos. Aí nós vamos lá atrair por prece espíritos bons. Ou antes da gravidez, né? A resposta, não. Mas podem melhorar o espírito da criança a que deram nascimento. E que lhes foi confiada, esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Então, muitas vezes nós temos filhos dificultosos, mas são provas. E os pais não têm filhos que não dão conta de cuidar. Não tem. Eu falei da primeira carta aos Coríntios aí, Paulo de Tarso falando que Deus não dá para nós prova que a gente não possa aguentar, né? Então, olha, podem melhorar o espírito da criança com a prece, pode. Porque é vibração, né? Está plasmando. E isso, prece, se a gente olhar também na terceira parte, quando fala de lei de adoração, vai dizer lá o seguinte: prece sempre é bom, sempre. Então nós vamos ter que estar sempre fazendo prece, não precisamos ter vergonha não, né? Então
filhos bons, maus, são uma prova para os pais. Aí nós vamos lá na Joana de Anjos de novo, parágrafo 9º, quando fala da bagagem anterior. Já trabalhamos um tiquinho, mas olha só. A Joana, olha, talvez a educação não consiga fazer tudo por ele. Nós tentamos, né? Caso seja alguém assinalado por graves problemas que o acompanhem de outras existências. Então, nem sempre nós vamos fazer e vai dar certo. Porque às vezes é um espírito assinalado por graves problemas que acompanhem de outras existências. Mas aí, ó, prepará-los, no entanto, para melhor experiência e maior aprendizagem. Então, às vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria que fosse feito, não. Mas não é porque a gente falhou, é porque o espírito às vezes é mais endurecido mesmo. Então a nossa missão é prepará-lo para outros aprendizados. Às vezes não está na hora ainda de ter determinados aprendizados. Né? Aí, no 10º parágrafo, Joana fala assim, oi? Parece que deu uma falha aí, mas voltou tudo ao normal. Tá normal? Então, assim, ela diz, não descures de iluminá-lo com as claridades do amor à verdade. Então nós temos que ensinar nossos filhos a trabalhar com a verdade, ao bem, à justiça, em nome do supremo amor. Eita, já pensou se a gente pudesse fazer isso, hein? Verdade, amor à verdade, ao bem e à justiça. Isso é o supremo amor. Então nós vamos ter algo para dar para os nossos filhos. Volto a dizer, o que ela está trazendo para nós, se não vingar, não descer, pode ser, não estou falando que não, pode ser porque o espírito é um espírito muito duro. E a nossa missão é fazê-lo ter um aprendizado para a próxima encarnação. Né? É lógico que a gente não vai falar assim, vou largar para lá, depois eu falo, que é porque o espírito é endurecido. Fulano é difícil, mas pelo amor de Deus. Missão dos pais. Então nós temos que ver onde a gente falhou, se é que falhou, né? Mas a gente não pode ficar desistindo. Aí na questão 211 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, de onde vem a semelhança de caráter que existe frequentemente entre os irmãos, sobretudo entre os gêmeos? Resposta, já estava respondido lá atrás, né? Espíritos simpáticos, que se aproximam pela similitude de seus sentimentos e que se sentem felizes de estar juntos. Então os espíritos, eles podem sim se dar muito. Eu acho que tá parando. Deu uma paradinha, né? Deu uma parada. Mas... eu estava dizendo que na questão 211, Kardec pergunta de onde vem a semelhança de caráter que existe frequentemente entre os irmãos, sobretudo entre os gêmeos. A resposta é que eles são espíritos simpáticos, ou seja, eles têm similitude ali de jeito de ser, etc. Eles se atraem, né? Não é por causa de outra encarnação ou algo que o valha, nem porque houve uma herança genética, é porque são espíritos parecidos. Igual a gente conhece pessoas que a gente fala, alma gêmea, etc. e tal, né? Então, pela similitude do seu sentimento, que se sentem felizes de estar juntos. Aí, Joana de Anjos, né, no parágrafo 11, ela fala assim, a carne gera carne. Ela faz uma observação do que estava lá no Livro dos Espíritos. A carne gera carne, mas o espírito não produz o espírito, né? O filhinho que te chega, né, no parágrafo 12, o filhinho que te chega, os filhinhos que te chegam, é compromisso para a tua existência. Então nós estamos encarnados, vamos ter filhos, aí nós vamos ter um compromisso. Esses que chegam é para isso. Não o temas nunca, isso aqui é importantíssimo. Não o temas nunca. Não o ofendas com a falta de valorização dele em demasia. Então nós não podemos temer o filho. E não é questão de briga, de confusão, não é nada disso. É porque existe uma autoridade, eu não estou falando de autoridade moral, que às vezes o pai é mais falho que os filhos, né?
mas ele tem uma função, então ele tem uma autoridade que merece respeito, ou pelo menos deveria merecer respeito, né? Então, no parágrafo 14, Joana fala assim, recorda-lhe a humildade, ela está falando, ensina para o seu filho humildade, considerando a procedência de todos nós e o lugar comum do barro orgânico. Nós vamos voltar para o barro. Nós viemos da terra, né, como se diz por aí, e vamos voltar para a terra. Recorda ele isso, que ninguém é melhor que ninguém, nem pior que ninguém, né? Dignamente, sem cessar. Aí ela termina, né, como eu disse no início, né, já estamos caminhando aqui, ela faz uma reflexão de que nós temos o que fazer com os nossos filhos, mas pode ser que eles aprontem com a gente. Aí lá no parágrafo 16, né, ela fala sobre o jeito que o filho lida com a gente. Olha só, aquele olhar esgazeado, acompanhado por lábios enrictos de loucura, punhos cerrados, não pode ser do filhinho que acalentaste e mantiveste no calor do afeto, noites a fio, meditas. Então a gente fica assim, gente, mas espera aí, não pode, eu passei tantas noites em claro, né? As mães falam do leite, né? Dos seios que foram mirrados por causa da amamentação, então a gente fica cobrando. Aquele olhar esgazeado, acompanhado por lábios rictos, de loucura, punhos cerrados, não pode ser do filhinho que acalentaste e mantiveste no calor do afeto, noites a fio, medita. Então a gente faz essa reflexão, não pode ser do meu filho, porque lá no início ela está falando, ó, você está olhando aí, mas ele está querendo você mais do que essa admiração. Por isso que agora ela conclui, pode ser que a coisa não dê certo. Como pôde transfigurar-se em sicário cruel, em infortunado algoz? Interrogas, contemplando-o com a alma estrangulada e muda. Então, está lá o filho, te maltratando, te tratando de um jeito que não é apropriado. Aí você fala assim, como é que pode ter se transformado num sicário cruel, infortunado algoz? Que foi feito do bebê querido que te osculava, né, beijava, né, as mãos e a face, cantarolando melodias que ainda musicam os teus ouvidos? Tem pais que ficam lembrando ainda da cantoria dos filhinhos, né? Todo ele parece revel, né? Por quê? Pergunto, por que aconteceu uma coisa dessa? Aí vem a questão. Nossos filhos são espíritos, né? No parágrafo 20, ela fala assim, somos todos viandantes de inumeráveis excursões pela carne. Nós temos as encarnações. Erramos e solicitamos a oportunidade para reparação. Então nós erramos, eu quero reencarnar, eu quero voltar. Para isso eu preciso de um pai e de uma mãe, né? Solicitamos a oportunidade para reparação. Acumpliciamos com a criminalidade e rogamos libertação. Eu preciso me libertar dessas algemas. Nascemos e renascemos, começando ou recomeçando em longa experiência. Então nós temos nessa situação. Verdugos e amigos que nos cercam. Então, os filhos nossos podem ser no futuro verdugos nossos, podem ser também amigos nossos. Aí ela não está fazendo distinção, não. Verdugos e amigos que nos cercam, que chegam através de nós próprios, são dadivosas concessões de que necessitamos. Então, sejam filhos verdugos, sejam filhos amigos, são concessões de que nós precisamos. Age com ponderação, valorizando o empréstimo da lei. Deus empresta os filhos para a gente. Tudo bem, pode ser que lá no futuro eles vão cuidar da gente. Isso é de lei, está lá na lei do trabalho. Também na terceira parte do livro dos Espíritos. A lei do trabalho faz com que nós cuidemos daqueles que não têm forças mais para serem cuidados. Mas por enquanto nós vamos falando aqui do filho que a gente recebe. Não te enganes, portanto. E ela termina. Se arde no ímã, ou seja, no interior do teu espírito, a flama do ideal espírita, prepara a tua família para a fé consoladora e ilumina. Esparze
as lições reencarnacionistas com lucidez e bondade. Utiliza a terapêutica do passe, da água magnetizada, e faz luzir a palavra de Jesus no reduto doméstico. Então, ela ainda, no final, ela fala assim, gente, leva para tomar uma água fluidificada, ou então, em casa, faz um culto no lar. Nós falamos juntos, fazer o culto no lar. Exatamente, então é porque é para fazer mesmo, né? Olha aí. E usar a terapêutica do passe. Tem gente que quando vai participar de um estudo como esse, né, sempre coloca uma aguinha ali e tal, pode ter certeza que tem irmãos, né, que estão ali fluidificando essa água, porque eles têm essa tarefa, né? No culto, no lar, a gente tem que pedir para fluidificar, para que a água torne para nós remédio, sustento, né? Então nós temos que tomar o passe. Vai na casa espírita. Tem gente que às vezes está com preguiça de dar uma chegadinha na casa espírita, que fica na esquina, né? Ou então em casa mesmo, né? Você pode tomar um alto passe, imaginar que está caindo aqueles fluidos maravilhosos, né? Então essa água magnetizada. Aí nós vamos luzir, né, o culto no lar, que é uma proteção para casa. Se a prece protege individualmente a nós, o culto no lar protege a casa, ele cria uma redoma em torno. As obras de André Luiz trazem muito isso, né? Se os teus filhos, olha só, aí ela vem retomando aquela questão de eles quererem te agredir. Se os teus filhos, depois, empanzinados pela falsa cultura, ou fascinados pelos ouropéis, vem de ouro, né? Te rechaçarem as lições, não quero saber disso não quero aprender isso não, esbordoando ingratos a tua face, ainda assim terás cumprido o teu dever. Então, lá, depois, se os teus filhos empanzinados te esbordoarem a face, ainda assim terá cumprido o teu dever. E em silêncio, deixa-os ir. Possivelmente eles serão pais também hoje ou mais tarde. Deixa aí. Se não conseguiu, ou porque falhamos, né? Mas aqui está dizendo o seguinte, se você fez tudo direitinho, preocupa não, pode ser espírito endurecido, espírito difícil, né? Os filhos são bênçãos que te chegam. Alguns, gemas brutas para a lapidação. Faze a tua parte e prossegue tranquilo na direção do futuro e de Deus, o excelso Pai de todos nós, porque amanhã pode não ser filho nosso mais não, né? Na hora que tiver uma outra encarnação, às vezes a gente vai ser filho. Mas nós temos que fazer a nossa parte. É isso que esse texto está trazendo para nós. Tá? Então, eu gostaria, então, esse é o fechamento da Joana de Ângeles. Queria lembrar, tem 3 textos no livro da Esperança, também de Emmanuel e Chico. São as lições nessa ordem, tá? 39, 40 e 38, que eu gosto de ler. 39, 40 e 38. A 39 chama-se Inimigos e Familiares, né? Fala sobre amar o inimigo e fala que a reencarnação é uma opção para que a gente ame o inimigo. Imagina você cuidar de um rebento que no passado foi seu algoz. A gente esquece o passado, né? Então, é uma forma de a gente conseguir amar o inimigo. Podemos ter problema? Podemos. Mas, normalmente, os pais conseguem, né, dar uma... como é que diríamos? Amenizar isso, porque é filho. E não importa a idade, né? Então, nós temos um outro texto, que é o de número 40, que chama-se Na Intimidade Doméstica, né? Vai falar sobre o samaritano, né? Aquela parábola do samaritano, e vai falar o que é amar. Por que está falando do samaritano? Porque dentro de nossa casa nós temos caídos. É assim que Emmanuel fala nessa lição 40. Nós temos pessoas caídas dentro da nossa própria casa, nossos filhos, nosso pai, nossa mãe, não importa, nosso irmão, e nós precisamos ajudá-los, né? Os caídos não são só desconhecidos, não, dentro de casa também. E
o 38 são os credores do lar, o título. Né? Nós vamos ter filhos problemas, tem filhos que nos controlam também, né? E nós ainda assim fazemos tudo por eles. São credores, Emmanuel fala. Credor é aquele que está cobrando dívida. Então, muitas vezes, dentro da nossa casa, nós temos os filhos com problemas, né? Os filhos problemas, melhor dizendo, e esses filhos, eles é que vão eles vão nos cobrar de outra encarnação. Se a gente tiver consciência disso, não vai acontecer nada que a gente não possa suplantar. Se a gente não compreender isso, por isso que a doutrina espírita, ela é consoladora, porque ela nos mostra, olha, isso aqui acontece por causa disso. E isso não é só para os filhos, eu estou falando dos filhos, que é o nosso tema de hoje, né, dos pais, mas isso também para os nossos irmãos, para os nossos pais, né, para todas as pessoas que nos circundam, né, nós temos credores no lar. Se a gente ignorar isso, que nós precisamos ajustar, aí nós vamos ter realmente que nos encontrar de novo, talvez numa situação complicada. Tem um livro que se chama Tráfico, Doloroso e Resgate, de Eurípides Coelho, acho que Coelho. Ele lá fala o seguinte, da história de dois cidadãos que eles são inimigos mortais. E nesta existência presente, eles arrumaram mais problema com tráfico de drogas. Mas no final da história, né, é um romance, eles foram reencarnar juntos lá no Alasca. Eles foram morar no iglu, um casado com o outro. A única forma de fazer com que os dois se entendessem, que seria um pelo outro. Então não vamos procurar dificultar as coisas, nós vamos conciliar enquanto estivermos a caminho, né? Que aí fica tudo, às vezes é só um tapinha nas costas, às vezes é só dizer assim, ó, foi mal, a gente podia se ajustar, né? Porque quando se fala em amar os inimigos aqui, não está falando de gostar, não. Se eu gostar de um inimigo, aí já não é inimigo mais, né? Amar no sentido do comportamento, como vai ser meu comportamento para aquela figura, né? Em eu tendo um comportamento que eu gostaria que tivesse comigo, né? Aí eu estou amando. Se ele vai gostar ou não, não importa, porque nesses textos aqui lembra o seguinte, de tanto eu ter um comportamento perante o outro, o meu sentimento muda, né? Eu tenho um vizinho, né, que eu não gosto dele, de repente, de tanto eu cumprimentá-lo, eu vou passar a ter um sentimento diferente. A ideia não é essa obrigatoriamente, não, mas é o que acontece, a gente acaba, né, mudando o sentimento. Depois pergunta assim, por que a gente era brigado mesmo? Né? Não lembra, né? Então vamos procurar conciliar enquanto estivermos a caminho, né? Eu, da minha parte aqui, eu vou devolver a palavra, né, a coordenação, e agradecer a oportunidade que a casa nos dá, e estou disposto aí a responder alguma pergunta que a gente souber responder, tá? Agradecendo muito. Marco, em nome da Fraternidade Espírita Jesus Amigo, eu queria te agradecer mais uma vez por esse momento espetacular em que você, né, nos mostrou o quanto é importante a gente fortalecer os nossos laços familiares, né? Porque não é à toa que a gente nasceu nesse lar. E o quanto que é importante, Marco, a gente agregar, né, a espiritualidade dentro do nosso lar, né? E assim, e com suas palavras aí, baseado no ensinamento, né, do Evangelho, do Livro dos Espíritas, nos mostrou que nada é por acaso, né? Então, assim, se a gente tá nesse meio familiar aí, seja ele conturbado, seja ele, né, das inúmeras maneiras possíveis de citar, tem um porquê, né? E cabe a gente, baseado aí, né, no amor, na caridade, absorver isso e ver o que a gente pode
fazer desse ambiente um local melhor. Então, assim, gratidão por tudo. Eu, assim, nossa, assim, sua live foi muito, muito interessante. Gratidão aí por compartilhar suas palavras com a gente. A fraternidade agradece bastante. Espero que a gente Eu que possa agradeço. estar aí em vários momentos. Você faz uma oração final para a gente, por favor? Faço sim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Nas vibrações dessa prece, Senhor, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos em seu nome reunidos, pedindo por aquelas pessoas que hoje não puderam estar presentes, não puderam comparecer, mas pedindo por aquelas que ainda vão assistir essa live, que recebam os eflúvios dessa prece, que recebam as reflexões deste encontro, para que possamos fazer deste mundo um mundo melhor. Agradecemos também por aquelas pessoas que estiveram presentes com tanta paciência e com a vibração tão positiva para que o trabalho pudesse ser levado adiante. Que nós tenhamos uma sequência de semana positiva, com muito amor e muita caridade. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, Marco, por tudo. Gratidão, pessoal, por acompanhar a live. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para todo mundo aí. Muito obrigado, pessoal. Amém.